No arquivo anterior, iniciamos juntos uma curiosa incursão ao Museu de Arte Sacra de São Paulo, seguindo o roteiro Jornada do Patrimônio 2025. Um grupo de turistas inscritos neste roteiro e também neste projeto participou parcialmente nesta incursão. De minha parte, continuei a exploração daquele recinto em lentos passos, apreciando as obras de artes ali expostas. Visitamos juntos a Igreja de Nossa Senhora da Luz e pudemos também contemplar o túmulo do venerável Santo Frei Antônio de Santana Galvão, que está sepultado em frente ao altar da mesma igreja. Neste arquivo, vamos contemplar uma parte do acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo. Logo na entrada, no primeiro corredor deste Museu de Obras de Arte Sacra, nos deparamos com obras expressivas do escultor moderno Victor Brecheret e, na sequência, mergulhamos em séculos anteriores, equivalentes ao século XVI, XVII, XVIII e XIX. Segundo a mediadora deste roteiro, mais de 4.000 peças fazem parte do gigantesco acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo. Porém, apenas 800 delas estão expostas aqui. Como se tratam de obras de arte muito antigas, muitas delas estão sendo restauradas, enquanto que outras estão em exposições itinerantes. O gigantesco acervo de obras de arte foi formado no tempo em que a cidade de São Paulo renascia no rico ciclo do café. Muitas peças vieram de fazendas antigas do nosso estado. As igrejas católicas mais antigas que foram demolidas ou estavam arruinadas, delas foram conservadas muitas dessas peças que contam um pouco da história das histórias do povo paulista antigo. A ideia genial de resgatar estes relicários da fé, ou os tesouros físicos da igreja, partiu do cardeal de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, o grande idealizador estético da Catedral da Sé de São Paulo e também da cidade de Santos. A antiga diretora do museu e professora de História da Arte, além de museóloga, Andréia Afonso dos Santos, nos deixou claro em detalhes que este importante acontecimento foi o que preservou São Paulo do seu apagamento histórico definitivo pelo perverso progressismo desenfreado. Mas graças a Dom Duarte Leopoldo e Silva, salvaram-se muitas coleções de obras de artes, pratarias, pinturas, retábulos, esculturas, capitéis, altares, oratórios, relicários e iconografias que contam um pouco da história de São Paulo de Campos de Piratininga mais antiga. Segundo meus estudos, os primeiros paulistas eram muito religiosos e convictos com suas devoções, e assim expressavam sua fé através de suas obras de artes. Usavam o barro da terra, a argila dos rios e os troncos das árvores para lapidarem suas esculturas de arte sacra. Os primeiros sertanistas, logo ao penetrarem nos desertões de Mata Bruta,
iam edificando capelas e igrejas com suas devoções ao fundar povoados, de modo que a tradição delineava o povoamento. Este antigo costume de origem lusitânia portuguesa se fundia de alguma forma com a cultura local, sem perder o verdadeiro sentido da religião católica. Aqui em São Paulo de Campos de Piratininga, as primeiras capelas e igrejas eram feitas suas paredes com taipas de pilão. Nesse espaço do museu, por exemplo, se conserva exposto a técnica originária da construção deste convento. As paredes de pau a pique ou taipa de sopapo, feitas com armação de varas ou paus verticais, chamados esteios, fixado em uma viga de madeira. Mistura-se à técnica a taipa de pilão, com o barro socado dentro de uma caixa de madeira, chamada taipa. Misturam-se aí fibras vegetais, capim e outros tipos de materiais orgânicos para fortalecer a liga e a resistência das paredes e fortificações. Ao lado desta sala, onde o chão é feito de tijolos, encontra-se a cripta do mosteiro. Bom, pessoal, estamos diante aqui do portal do cemitério das Irmãs Concepcionistas da Luz. Esse é um espaço restrito do museu, um espaço sagrado, não tem como a gente acessar lá para dentro, mas dá para a gente ter uma prévia, uma ideia de como que é esses túmulos, esses ossários que ficam lá dentro. São várias camadas, várias paredes, vários nichos, que mostram então que aqui é a cripta, né? Nessa cripta aqui, então estão sepultadas aqui as antigas freiras, né, concepcionistas que viviam em claustro, que se dedicaram toda a sua vida à fé católica apostólica romana e às suas devoções. Então é muito interessante a gente ter esse acesso, até aqui pelo menos já está de bom tamanho, para poder discorrer com vocês desse tema também bastante curioso. Lembrando vocês que eu vou tocar no tema aqui que é bastante interessante, da questão dos dois corpos de múmias que foram encontrados aqui, que foram mumificadas, né, duas pessoas que estavam sepultadas, duas freiras. Houve uma questão aí relacionada a uma infiltração na parede, foram mexer e acabaram abrindo e encontraram dois corpos praticamente quase intactos. Então é bem interessante tocar no tema dessas múmias, dessas duas senhoras, duas mulheres, enfim, uma mais nova, outra um pouco mais velha, que estavam sepultadas juntas. Não se sabe ao certo o porquê de terem sido sepultadas juntas no mesmo jazigo. Então é bem interessante, eu vou estar discorrendo desse tema com mais profundidade no decorrer da edição. Mas a ideia é pontificar o portal aqui do cemitério ou da cripta, que é bastante interessante e tem tudo a ver com o canal Legiões de Apolo. No final do ano de 2007 e início do ano de 2009, constituiu-se uma equipe restauradora do museu para uma intervenção necessária no prédio. Durante a vistoria, localizaram um enorme ninho de pragas de cupins e foi necessário uma interferência emergencial de manutenção e restauro. A área da parede comprometida dava para um antigo cemitério do Mosteiro da Luz, cujos túmulos estão sepultados as primeiras irmãs da ordem. A primeira abertura da parede ocorreu em 2 de fevereiro de 2008 e a sequência das intervenções seguiram-se até 2010. Todos os corpos ali exumados retornaram-se para o mesmo lugar, após o trabalho realizado sobre a autorização do IPHAN, do MAE e da USP. As escavações arqueológicas encontraram 11 corpos sepultados em 6 sepulturas, estando 2 deles completamente mumificados e bem preservados. São indivíduos do sexo feminino evidente, por se tratar de um mosteiro de monjas. Uma aparentava avançada idade, enquanto que outra
era uma noviça. Os 2 corpos mumificados estavam em um nicho em uma parede de taipa de pilão, onde atualmente fica o Museu de Arte Sacra em São Paulo. Foram encontrados num salão que funcionava de cemitério das Irmãs Concepcionistas da Congregação da Imaculada Conceição, entre os anos de 1774 e 1822. Já no século XIX, um dos túmulos foi aberto após uma das irmãs dizer que ouvia barulhos vindos daquele cemitério, e assim, naquela época, já abriram, identificando-se então a pele preservada no corpo, o que é caracterizado pela Igreja Católica como santidade, e na ocasião o túmulo foi depois fechado novamente, para ser só reaberto em 2008, após o pedido do capelão do mosteiro. De acordo com a minha pesquisa, estas múmias teriam sido fruto de busca do corpo de uma santa, que poderia estar enterrada ali mesmo neste mosteiro, o que também reforça por ali uma manifestação do sobrenatural. Bom, nessa parte do museu temos peças bastante históricas também. Vamos apreciar aqui uma obra original de Aleijadinho, uma obra aí com certeza de grande valor histórico, artístico e cultural também. Aleijadinho está sepultado em Ouro Preto. Ele era um artista mineiro, um grande escultor, um homem de grande talento, deixou muita obra sacra, 6 igrejas, era arquiteto, era escultor, era desenhista, era pintor, era poeta, era um homem boêmio, era um homem voltado para o mundo artístico. Então, Francisco Lisboa, ele mais conhecido como Aleijadinho, ele se dedicou boa parte de sua vida esculpindo obras de arte sacra. Então aqui a gente está podendo apreciar uma imagem rara aí de sua autoria. Então vem comigo aqui atrás de mim, fica mais nesse canto aqui para aparecer. A gente tem aí a imagem original de Nossa Senhora da Luz. Essa imagem ela pertence aqui ao próprio espaço não só do museu, mas pertence aqui à parte dos fundamentos desse local aqui, que era um convento antigo das Madres Concepcionistas. Então isso aqui não é só a peça do museu em si, mas é a peça que fundamentou a igreja, o bairro, deu o nome ao bairro, Bairro da Luz, que era o antigo bairro Guaré, depois virou Bairro da Luz, devido a essa imagem, que é a imagem de Nossa Senhora da Luz, que provavelmente foi trazida do Ipiranga por devotos que vieram para cá e doaram a imagem então para se edificar aqui a igreja, em homenagem, em honra a Nossa Senhora da Luz. Então uma imagem bastante antiga também, que remonta aí mais de 200 anos aí de história, com certeza muito mais. Eu vou colocar aí 250 anos mais ou menos aí, que é a prévia que a gente tem aí desta imagem aqui, uma das mais antigas, provavelmente uma das primeiras imagens a vir para cá foi essa imagem. Vindo aqui agora, a gente vai apreciando aqui toda a beleza do salão aqui, muitas pinturas, muitas obras de arte. Lembrando que a gente está em constante movimentação aqui hoje, porque hoje é o dia da Jornada do Patrimônio, então a gente tem que se reservar um determinado minuto, momento, para poder falar um pouquinho, para fazer algumas pequenas intervenções. Lembrando também que boa parte do vídeo eu não vou estar em cena, mas eu vou estar inserindo as minhas falas na edição. Vamos chegar próximo aqui agora ao histórico e lendário São Jorge.
essa história do histórico e lendário São Jorge de São Paulo de Campos de Piratininga. Ela está muito bem documentada na obra de um grande historiador aí, que eu aprecio bastante, que escreveu a História das Histórias de São Paulo, que é o Raimundo de Menezes. Esse historiador, Raimundo de Menezes, ao escrever, ao publicar, ao fazer sua pesquisa sobre a história antiga de São Paulo, ele deu esse nome, História das Histórias de São Paulo. E um dos seus capítulos desta obra, Raimundo de Menezes discorre com muita maestria sobre a história original dessa imagem, desse São Jorge, que, segundo documentos de época, deu muito o que falar. Era muito comum na cidade antiga de São Paulo de Campos de Piratininga, ali onde hoje é o Largo da Sé, a Praça dos Jesuítas ali, na igreja dos Jesuítas, no pátio do colégio, todo aquele miolo ali, era muito comum as procissões de época de Semana Santa, procissões assim religiosas, de grandes festividades. Em uma delas, a imagem então era colocada em um cavalo e ela então desfilava pelas ruelas de São Paulo, que eram pequenas ruas. Elas desfilavam por aquelas imediações e eram iluminadas com archotes ou tochas, porque naquela época não tinha iluminação elétrica. E em uma determinada dessas festas, essa imagem ela se desequilibrou do cavalo e aquela lança provavelmente acertou um dos soldados que estavam do lado, ou uma pessoa que estava do lado. Não me lembro agora exatamente, mas alguém que estava próximo ao cavalo foi lesado e acabou falecendo com aquele imprevisto, aquele acidente no meio da procissão. A imagem foi levada a claustro, houve todo um histórico em cima disso daí, a imagem foi apreendida, houve processo, etc., né? E então, com o passar dos anos, a imagem se tornou lendária. Chegaram a dizer até que o São Jorge era um assassino e que ele havia matado uma pessoa de verdade e que agora ele estava preso, né? Tanto que o São Jorge, só aqui no mosteiro, faz mais de 100 anos já que ele pertence aqui a esse local aqui. Então é uma história longa, eu vou discorrer dela com mais propriedade na medida que eu for editando o vídeo, é claro, porque eu estou falando aqui de boca e ouvido. E o correto mesmo é eu pegar a documentação para poder expressar detalhadamente, com o nome de pessoas e tudo mais, a história do São Jorge lendário aqui de São Paulo de Campos de Piratininga. Muito nos lembra a fisionomia de São Jorge, do mesmo São Jorge que existe lá em Ouro Preto, que também foi esculpido em madeira por Aleijadinho ou Francisco Lisboa, que é o artista mineiro que nos legou grandes obras de arte sacra aí de todos os tempos. Até o ano de 1872, esta imponente escultura de São Jorge Guerreiro, destacada pelo seu tamanho e estética, acompanhava as procissões religiosas da cidade de São Paulo de Campos de Piratininga. O imponente São Jorge marchava junto com os militares na triunfal procissão do dia de Corpus Christi. Era decorado, segundo o historiador Raimundo de Menezes, com chapéu de penacho, escudo de armas e capa de carmesim. Desfilando pelas principais ruas do centro antigo da cidade, ele se destacava veemente. Apresentava-se montado e ajustado em um cavalo branco. Sobre esta escultura, muitas histórias marcaram com sua presença as maiores manifestações religiosas de devoção em São Paulo antigo. Entre esta história das histórias da antiga cidade de São Paulo de Campos de Piratininga, em uma destas procissões, o cavalo teria corcovado por um susto no meio da multidão aglomerada, derrubando de lado a imagem esculpida de madeira, de modo que o seu peso desequilibrou e virou de lado, atingindo em cheio um soldado que estava ao lado do cavalo, causando a morte do mesmo,
no meio da histórica procissão de Corpus Christi. Após esse incidente funesto, considerado uma manifestação sobrenatural, manifestada no ato religioso, contrário à fé. A curiosa imagem de São Jorge foi então tirada de cena e levada ao confinamento no espaço da antiga Sé. Ficou ali enclausurada, punido e condenado por longos anos, considerado o São Jorge que matou um soldado. E esta história deu muito no que falar. E foi assunto que deu pano para as mangas. A fama desta escultura de São Jorge seguiu despertando fascínio, admiração e culto ao longo do tempo, sendo depois exposto em exposições de obras de arte sacra, expressão máxima do talento dos antigos paulistas e portugueses. A curiosa escultura de São Jorge, que pesa aproximadamente 100 quilos, veio de Portugal e foi julgada, processada e condenada em uma cela pintada de preto pelo crime ocorrido naquele dia. O curioso relato foi ocorrido no começo do século XIX. O insigne historiador, Sr. Paulo Cursino de Moura, também reforça este curioso episódio em sua obra-prima, São Paulo de Outrora. Nenhum de vocês são obrigados a acreditar nesta história. Acredite se quiser, ou venha você mesmo aqui no acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo para confrontar esta história pessoalmente e tirar suas próprias conclusões. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Guerreiro, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem, sem meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem, sem meu corpo amarrar. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas. Defenda-me com a sua força e com sua grandeza, e que debaixo das patas do seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humilhados e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Cristo e da falange do Divino Espírito Santo, São Jorge, rogai por nós. Amém. Fragmentos de uma antiga oração à devoção a São Jorge.
Estamos hoje apreciando aqui o acervo do Museu de Arte Sacra do Bairro da Luz. Este passeio, esta apreciação já estava prometido aqui no canal Legiões de Apolo e é um privilégio muito grande poder estar fazendo isso hoje aqui com vocês. Estou aqui em uma das salas bastante robustas aqui desse museu, que é a parte onde tem os retábulos aqui de igrejas antigas da São Paulo antiga, né? Lá naquele canto a gente tem o retábulo da antiga igreja de Santo Amaro. Vamos dar uma olhadinha lá, chegar mais perto aqui, para a gente ver aqui o antigo retábulo da igreja de Santo Amaro, que é um bairro antigo de São Paulo, um bairro muito histórico, muito antigo. E a igreja de Santo Amaro também tem uma longa linha do tempo para se discorrer sobre ela. Então a gente está apreciando esses retábulos, essas peças barrocas muito bacanas. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem a escultura de um anjo, de um anjo segurando aí provavelmente um archote, muito legal, tamanho bastante grande também, né? Aqui uma pia batismal de pedra, olha que bacana essa pia batismal de pedra. Bem legal. Aqui no alto a gente tem os turíbulos para incenso, incensários, são vários turíbulos aqui. Esses turíbulos são feitos, a maioria deles são feitos de prata para se queimar o incenso em grandes celebrações antigas da Igreja Católica Apostólica Romana. Lembrando que todo esse acervo aqui é um acervo de arte barroca. Ele pertence ao museu, mas no passado eles estavam em outros pontos da cidade de São Paulo, em fazendas, em outras cidades, etc. Então cada peça que aqui se encontra conta um pedaço dessa longa história de São Paulo, de Campos de Piratininga, da formação católica apostólica romana do nosso povo. Então é muito interessante a gente poder ter esse acesso hoje aqui com vocês no canal Legiões de Apolo para apreciar essas obras de arte de grande valor aqui no Mosteiro da Luz. Então é um privilégio muito grande estar aqui, mesmo porque esta visitação era uma visitação prometida por mim há muito tempo e demorou, mas aqui estou eu para cumprir aquilo que havia prometido, como uma complementação de vídeos que eu já fiz aqui no Bairro da Luz. Então a gente está aí apreciando os retábulos aqui, barrocos, muito bonitos, bem robustos e bem assim ornamentados, né? Bem elaborados e ornamentados artisticamente falando. Temos aqui um outro retábulo bastante grande também. Aqui um outro anjo muito bacana, olha que legal. Também esculpido em madeira, muito bem feito, bem trabalhado, bem acabado, né? Então são os aspectos da arte barroca, revelando para vocês uma São Paulo antiga que lá fora já desapareceu, mas aqui dentro ela permanece viva, não só pela fé católica apostólica romana, que isso aqui representa, mas pela beleza de suas obras de artes. Aqui estão mãos de artistas paulistas, de grandes homens do passado que trabalharam a obra de arte para expressar a fé do povo paulista. Então é muito bom, muito bonito estar aqui nesse espaço, apreciando com vocês aqui, então, a sala dos retábulos aqui, né? E esse é o retábulo central, olha que bonitão também, né? É o retábulo da Luz, da Nossa Senhora da Luz. Ali a gente tem o histórico é muita coisa, não dá para ficar lendo agora, né? Que eu tenho que mostrar outras coisas também, mas estou passando rápido para mostrar então para vocês aí toda a beleza desta sala dos retábulos aqui. Então aguardem aí que a gente já volta. Valeu! Com a chegada da esquadra de Martim Afonso de Souza e a fundação da Capitania de São Vicente, chegam também os jesuítas ao litoral vicentino. Antes mesmo da fundação do Colégio do Planalto Paulista, começam a desembarcar aqui também as imagens destinadas ao culto católico, peças de origem portuguesa e espanhola.
Estas primeiras esculturas europeias de santos católicos se tornaram os modelos para uma produção paulista. Ao longo dos séculos XVI e XVII, portanto, a produção artística paulista adotou como modelo as imagens maneiristas e barrocas europeias. A produção local era realizada por artistas dos mais variados: anônimos, beneditinos, jesuítas, franciscanos, carmelitas, entre outros. Neste universo, predominavam os santos e as imagens sacras do barro policromado, sendo que a escultura em madeira aparecia em menor quantidade. Já nesta época, notava-se também a presença de muitos artistas cultos, conhecedores de técnicas escultóricas em barro. Entre as diversas ordens religiosas que desenvolveram oficinas de produção artística de imagens, destacam-se as fundações beneditinas de São Paulo e Parnaíba, que funcionaram como centros irradiadores de uma escola seiscentista de imagens em barro cozido, conhecida como Imaginária Bandeirante. Somam-se a elas, nas últimas 3 décadas do século XVII, os centros produtores do sertão antigo de Itu e Sorocaba, com figuras de características um pouco diferentes, embora dentro do mesmo universo formal, cristalizando isoladamente da região nesses primeiros tempos de São Paulo de Campos de Piratininga e de seus sertões desconhecidos. Já os franciscanos, instalados no Vale do Paraíba e em Taubaté, constituíram por seu turno um centro de produção de imaginária popular, realizada por santeiros anônimos e também elaborada com barro cozido policromado, cuja influência se estenderia até o século XIX. Nesta mesma região, pode-se ainda encontrar produções de conjuntos de imagens de temática de presépios, etc. Trata-se de um outro tipo de apropriação popular da tradição católica. Já nos primeiros aldeamentos dos silvícolas da terra pelos jesuítas da Ordem de Santo Inácio de Loyola, destacamos o aldeamento de Embu, presidido pelo famoso sacerdote, o padre Belchior de Pontes. Também o aldeamento de Carapicuíba, ou Santo Amaro, Santana do Parnaíba, Bom Jesus de Pirapora, Itu, Sorocaba. As primeiras imagens católicas como ícones sagrados depontaram no seu maior esplendor. Para as bandas de Guararema e Mogi das Cruzes, Taubaté e Guaratinguetá se depontaram também igrejas, capelas e aldeamentos com imagens sacras de época. Já no litoral antigo, destaco a antiga e arruinada ermida de Santo Antônio do Guaimbé e as ruínas do Padre Leonardo Nunes Abarebebê, em Peruíbe, primitivos núcleos de catequese jesuítica, além das igrejas de Itanhaém, São Vicente e o Centro de Santos. Boa parte dos ícones artísticos e sacros desse período estão nos acervos do Museu do Ipiranga e neste Museu de Arte Sacra, aqui mesmo em São Paulo. Bom, então este aqui é o acervo do Museu de Arte Sacra aqui do bairro da Luz. Tem muita peça de arte aqui, muita obra de arte. A gente está apreciando obras de arte assim, bastante interessantes. Lá ao fundo, aquele crucifixo gigante, aquela cruz gigante, enorme, ela vai do chão até o teto praticamente. Ela lembra muito aquele entalhe que tem lá em Bom Jesus de Iguape, dentro da catedral. Lá também tem um Cristo, provavelmente quase nessa proporção, que está entalhado dentro da igreja também, ao lado, num outro compartimento. Bem interessante essa observação daquele entalhe gigante lá, daquele Cristo, né? Aquele Cristo na cruz.
Temos imagens aqui dos ambos os lados. Vamos andando por aqui e apreciando aqui essas obras de arte aqui de grande valor. Aqui um outro retábulo. Aqui tem um outro Cristo flagelado também, nesse canto de cá. Bem interessante. Lembrando que cada peça que tem aqui é de uma igreja, é de uma fazenda, é de algum ponto da cidade de São Paulo antigo, que juntaram o acervo para expor aqui. Estou diante da imagem aqui de São Pedro Papa, uma das imagens mais raras também daqui do museu. Lembrem-se vocês que esse São Pedro, ele ficava exatamente na igreja que foi demolida lá no Largo da Sé, na antiga Sé. Havia naquela época duas igrejas. Lembremos sempre que no antigo Largo da Sé, no centro de São Paulo antigo, existiam duas igrejas, sendo uma delas a famosa e já desaparecida Igreja de São Pedro dos Clérigos, do qual já existe aqui no acervo deste canal um arquivo histórico antigo, mostrando o interior desta igreja. Confiram aqui na plataforma do canal Legiões de Apolo o arquivo sobre a igreja antiga de São Pedro dos Clérigos, no centro de São Paulo. Antes da demolição e implosão desta igreja, foram guardados os ícones religiosos mais importantes e as relíquias deste local. A Sé antiga também foi demolida para dar espaço à construção da atual Catedral da Sé. Bom, pessoal, esse é o espaço interno aqui do Museu de Arte Sacra do Bairro da Luz. Um espaço também de recolhimento, de oração, um espaço de silêncio para ler, para contemplar, para meditar e também para orar. É um pequeno espaço que nos lembra também uma espécie de jardim, bem parecido, né, em alguns aspectos com esse jardim que eu mostrei para vocês lá da cidade de Itu. Posso até contextualizar com aquele jardim helênico que eu mostrei para vocês, muito bacana. Então estou mostrando aqui agora com exclusividade um jardim também bastante semelhante na sua simetria, muito legal, com a diferença que este é um jardim ou um espaço voltado mais para a questão aí do claustro, né? Um espaço interno de um convento, né? Então é bem interessante mostrar isso para vocês também. Mostrar aí a arquitetura, a simetria, a
beleza, né? A medida exata do espaço, muito bacana, muito interessante, bem parecido. É claro que não tem as mesmas imagens, as mesmas peças que a gente mostrou aí no museu lá, que é do Museu da Convenção de Itu. Eu mostrei um jardim também helênico, muito bonito, né? Convenção de Itu, onde haviam as 4 estações. Não é o caso desse aqui, esse aqui provavelmente deve ter um outro nome. Mas as peças que tem aqui são muito bonitas, são muito bacanas. E eu estou mostrando para vocês aí com exclusividade aqui no canal Legiões de Apolo. Aqui é o meio, há uma fonte, não tem água, só está a fonte mesmo, o espaço da fonte em si, né? Há uma imagem também aqui, uma escultura, né? E há toda a estrutura da fonte, mas a fonte em si não existe, não tem a água jorrando, né? Que nem lá também, a mesma coisa. Temos os vasos aí, muito bonitos também, né? E em volta aí todo o espaço, ele é o espaço aí do convento mesmo, mostrando aí para vocês. Então a arquitetura aí, ó que bacana. Vou girar assim, para vocês terem uma ideia aí desse espaço bacana que também está sendo apreciado aqui hoje no canal Legiões de Apolo. Olha isso. Considere sempre que este assunto abordado hoje aqui na plataforma do canal Legiões de Apolo não se esgotou facilmente. Futuramente retornaremos aqui para registrar e filmar tudo aquilo que fugiu das minhas abordagens, devido à complexidade do tema, inserido em uma linha do tempo de mais de 500 anos da história do Brasil. Aguardo todos vocês nos próximos vídeos. Até lá!